Hey folks, today we're talking about my English. Hey girl. Bem-vindos ao 11º episódio do Diário de Intercâmbio. E hoje eu vou falar sobre inglês. Foi indicação da Aline 8150. E ela pediu pra eu estar falando pra vocês sobre como tá meu inglês. Enfim, esse vídeo vai ser rápido provavelmente, porque eu só vou estar falando do meu inglês. No primeiro mês, eu acho que eu senti uma certa dificuldade com o inglês. Não por entender, mas sim por falar. Porque você tem um pouco de vergonha de estar falando, de medo de errar. Enfim, sempre tem aquele medo que você sente. Mas com o tempo, o seu inglês com certeza vai estar melhorando. Eu tô no meu 3º mês. E agora eu acho que meu inglês não tá perfeito ainda, mas tipo, eu consigo falar de boa. Eu não tenho medo de falar. Então, eu falo com as pessoas como se eu estivesse falando em português. É claro que tem aquela coisa, eu não faço piada em inglês porque eu não sei como eu vou fazer essa piada. Ou eu não sei como dizer isso. Então, acaba que muitas vezes a gente acaba não dizendo algumas coisas por medo de errar ou por medo de falar errado. Mas isso é muito normal. Então, não se preocupe com o seu inglês. Com certeza vai dar tudo certo. Minha dica pra você, com certeza vai ser... não tenha medo. Seu inglês vai melhorar. Porque, querendo ou não, assim, quando você tá fazendo aula de inglês no Brasil, você tá falando, mas você não tá pensando em inglês. Consegue entender? Tipo, quando você vem pra cá e você... Tudo é inglês. TV em inglês, rádio em inglês, música em inglês, filme em inglês, todo mundo falando com você em inglês. Você começa a pensar em inglês também. Então, às vezes, eu me pego pensando alguma coisa em inglês, sabe? E você pode perceber que isso influencia, por exemplo, quando eu tô falando no Skype com a minha mãe, ou com meu pai, ou com a minha irmã, tanto faz, com alguém em português, aí alguém entra no quarto e vai falar alguma coisa em português pra pessoa, porque eu tava falando em português e aí alguém entrou e você simplesmente não pensa. Então você fala em português. É a mesma coisa que vai acontecer em inglês. Se tudo você tá pensando em inglês, se tudo você tá vendo em inglês, se tudo está ouvindo em inglês, você vai falar inglês. Querendo ou não, eu vim aqui com um nível intermediário de inglês. Terminei meu último livro na Wizard. Terminei meu último livro de inglês. E sim, com certeza, eu não tive super dificuldade pra entender ou super dificuldade pra falar. Mas você sempre tem aquele ressentimento de estar falando ou errando ou alguma coisa assim. Então, minha dica com certeza pra você é não tenha medo de falar. Vai dar tudo certo. E se Deus quiser, você vai se dar muito bem. É isso, gente. Um beijo. Tchau! Oi, gente. Eu esqueci de estar falando pra vocês sobre o sotaque de brasileiros. Todo mundo que fala inglês tem um sotaque, até mesmo os americanos, ou seja, as pessoas que moram nos Estados Unidos. Bom, enfim, vocês entenderam. Aqui em Kentucky, eles têm o considerado sotaque caipira. Eu realmente não consigo perceber muito bem, porque eles foram as primeiras pessoas que eu ouvi falando inglês. Tipo assim, primeiras pessoas nativas que eu ouvi falando inglês. Então, é meio que eu nem percebo direito. Mas eu consigo perceber o sotaque de Nova York. Mas enfim... A gente também tem sotaque no Brasil, e é uma coisa que a gente tem que saber lidar. Todo mundo fala que gostam de sotaque de brasileiro, que é bonitinho e tal, mas muitas vezes pra gente é meio estranho, porque a gente não percebe. Quando você fala inglês, você simplesmente não percebe que você tem sotaque ou não. Mas enfim, às vezes é meio difícil para as pessoas entenderem a gente. Mas no fim, tudo dá certo. Oi, gente, sou eu de novo. Eu esqueci de falar pra vocês que a minha professora de inglês, ela fez um vídeo, o marido dela fez um vídeo da filha dela, que é uma mensagem que ela gostaria de mandar pro irmão dela no Iraque. Então eu vou estar colocando na descrição desse vídeo o link pra vocês estarem assistindo, tá bom? É bem legal. Um beijo, tchau! Girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Somebody sweet little farmer's child, they got a little